Bom dia! Hoje são 11 de setembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Cefet, no Rio de Janeiro. Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. O cargo foi para revisor de texto. Esse concurso foi realizado em 2014 e o órgão que elaborou as questões foi a Fundação SES Gran Rio. Veja a questão aí. Está escrito assim: em qual dos períodos abaixo a troca de posição entre a palavra grifada e o substantivo a que se refere mantém o sentido? Em qual dos períodos abaixo a troca de posição entre a palavra grifada e o substantivo a que se refere mantém o sentido? E aí as alternativas A, B, C, D e E. O que a questão quer? Ela quer o seguinte: em cada alternativa há uma palavra ali em destaque. Em cada alternativa. Então, em cada alternativa, você vai fazer uma troca da palavra. Vai trocar a posição dessa palavra com a palavra que está ao lado dela. E você verá se há alteração em sentido ou se mantém o mesmo sentido, mudando a posição das palavras. Por exemplo, veja aí a alternativa A. Na alternativa A temos assim: algum autor desejava a minha opinião sobre o seu trabalho. A palavra em destaque aí é algum, que é um pronome indefinido. Algum autor. Então, o que a questão quer? Ela quer que você, mentalmente, coloque esse pronome indefinido algum depois da palavra autor, que é o substantivo. Então, a questão quer que você faça isso em cada alternativa. Por exemplo, aqui você tem algum autor. Então, coloque algum depois também. Algum autor e diga também autor algum. Na alternativa B, mesmo porteiro, o mesmo porteiro. Então coloque depois mesmo porteiro, porteiro mesmo. E veja se muda o sentido da oração. Então a questão quer que você faça isso. E ela quer que você escolha a única alternativa em que a troca de posição das palavras, a troca de posição, não altera o sentido da oração, entendeu? Você trocando a posição aqui das palavras, o sentido continua o mesmo. Apenas em uma alternativa isso acontece. Nas outras alternativas, mudando a posição aqui da palavra, muda o sentido da oração. Então a questão quer que você encontre a alternativa em que a mudança de posição das palavras não altere o sentido da oração. A oração fique aí com o mesmo sentido. 1 minuto para você resolver isso aí.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única alternativa em que, fazendo a troca de posição das palavras, o sentido da oração continua o mesmo, sem alteração alguma. Vejamos aí a alternativa A. Algum autor desejava a minha opinião sobre o seu trabalho. Temos aí algum autor. Então vamos aí colocar a palavra algum na frente de autor. Então veja, algum autor, autor algum. Houve mudança aí na posição da oração, no sentido, quando eu digo algum autor desejava, e quando eu digo autor algum desejava, claro que há alteração. Quando eu digo algum autor desejava a minha opinião, eu estou dizendo que alguém desejava a minha opinião. Agora, quando eu digo autor algum, troquei a posição das palavras. Autor algum desejava a minha opinião, ou seja, ninguém desejava a minha opinião. Sentido aí diferente do primeiro. Algum autor, alguém desejava minha opinião. Quando eu digo autor algum, ninguém desejava a minha opinião. Então você vê facilmente que a troca das palavras aí trouxe mudança no sentido da oração. Então, não é essa a alternativa que a questão quer. Alternativa B de bola. O mesmo porteiro me entregou o pacote na recepção do hotel. E se eu dissesse assim, o mesmo depois de porteiro? O porteiro mesmo me entregou o pacote na recepção do hotel. Há mudança aí no significado da oração? Claro que sim. Quando eu digo o mesmo porteiro me entregou o pacote, o mesmo porteiro, estou me referindo a uma pessoa que eu já havia, com quem eu já havia falado antes, com quem eu já havia conversado, uma mesma pessoa que eu já conhecia. É por isso que eu digo, o mesmo porteiro me entregou o pacote na recepção do hotel. Então aí eu já sei quem é o porteiro e estou me referindo a ele. Agora, quando eu digo o porteiro mesmo me entregou o pacote na recepção do hotel. Não estou aqui tratando de um indivíduo que é porteiro e que ele antes fez alguma coisa a meu favor, entendeu? Não estou aqui tratando nesse sentido, que um certo porteiro fez alguma coisa a meu favor, que ele está sendo aqui rememorado por mim. Não. Quando eu digo o porteiro mesmo, eu estou dizendo que aquele porteiro de fato me entregou o pacote. Aquele porteiro de fato, quando eu digo o porteiro mesmo, aquele porteiro de fato. Agora, quando eu digo o mesmo porteiro, ou seja, estou em outro sentido, dizendo que a mesma pessoa me entregou um pacote na recepção do hotel. A mesma pessoa. É muito diferente de o porteiro mesmo. Entendeu? Então, o mesmo porteiro, a mesma pessoa. Agora, quando eu digo o porteiro mesmo, é outro sentido. Estou dizendo o porteiro, de fato, me entregou o pacote na recepção do hotel. Então, aqui muda a posição das palavras, muda o sentido da oração. Então, essa não é a alternativa que a questão quer. A questão quer que você encontre a alternativa em que a troca de posição das palavras não altere o sentido da oração. Alternativa C de casa. Meu pai procurou uma certa pessoa para me entregar o embrulho. E temos aí certa pessoa. Vamos trocar aí, colocar certa na frente de pessoa. Então eu digo uma certa pessoa e uma pessoa certa. Pessoa certa, certa pessoa. Veja aí.
A troca de posição dessas palavras mudou aqui o sentido da oração? Claro que sim. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, não é? A colocação dos pronomes aí, de alguns pronomes indefinidos, diante de um substantivo, antes e depois, e aí um sentido diferente. E é o caso aqui também. Certa é um pronome indefinido. Então veja, quando eu digo assim, uma certa pessoa, como está aí, uma certa pessoa, eu estou dizendo que uma pessoa que eu não conheço bem. Aí eu digo, uma certa pessoa, olha aqui, uma certa pessoa me pediu algo. Estou me referindo a uma pessoa que eu não conheço muito bem. Aí eu digo certa, uma certa pessoa. Agora, quando eu coloco certa depois de pessoa, muda o sentido. Então, eu digo uma certa pessoa, uma pessoa qualquer. Agora, quando eu digo uma pessoa certa, veja aí, coloquei certa depois de pessoa. Mudei aí a posição das palavras. E aí mudei o sentido da oração. Uma pessoa certa, quando eu digo uma pessoa certa, me entregou um embrulho, estou me referindo a uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa certa. Agora, quando eu digo uma certa pessoa, é uma pessoa qualquer. Não conheço muito bem. Então, a posição aí muda. A troca aí de posição das palavras muda o sentido da oração. Então, não é essa a alternativa que a questão quer. Alternativa D de dado. Contar histórias é uma prazerosa forma de aproximar os indivíduos. Então você vê aí a palavra em destaque, prazerosa, que é um adjetivo, e forma aí um substantivo. Então eu digo assim, uma prazerosa forma. O substantivo antes, ou melhor dizendo, o adjetivo antes do substantivo forma. Uma prazerosa forma. Agora vamos colocar o adjetivo prazerosa na frente do substantivo forma. E veja se muda o sentido da oração. Uma prazerosa forma e uma forma prazerosa. Mudou o sentido da oração? A troca de posição das palavras aí mudou o sentido? Veja aqui a oração. Contar histórias é uma prazerosa forma de aproximar os indivíduos. E trocando as palavras, eu digo assim, contar histórias é uma forma prazerosa de aproximar os indivíduos. Então eu troquei aqui a posição das palavras prazerosa e forma. Coloquei prazerosa aqui depois de forma. Uma prazerosa forma, uma forma prazerosa. Troquei as palavras aí. Aí eu pergunto, houve mudança no significado da oração? Claro que não. Tanto faz eu dizer uma prazerosa forma, como também uma forma prazerosa. Troquei aqui a posição das palavras prazerosa e forma. E o significado da oração não alterou. É o mesmo. Tanto faz. Uma prazerosa forma, uma forma prazerosa. Então você vê que não mudou aqui o sentido da oração. Logo, a alternativa D de dado é a alternativa que a questão quer. A questão quer aquela alternativa em que, trocando as palavras de posição, não há mudança no sentido da oração. E até agora, a alternativa D é a única correta. Nas demais alternativas, houve mudança na posição das palavras e houve mudança no sentido da oração. Vejamos agora a alternativa E. Grandes poemas épicos servem para perpetuar a cultura de um povo. Temos aí grandes em destaque. Grandes, um adjetivo. Então temos aí grandes poemas épicos. Agora vamos inverter aí. Vamos colocar esse adjetivo grandes
depois de poemas épicos. E vejamos se altera o sentido da oração. Então temos grandes poemas épicos e temos poemas épicos grandes. Alterou o sentido? Claro que sim. Claro que sim. Quando eu digo grandes poemas épicos, com o grandes aí antes do substantivo, eu estou aqui valorizando os poemas éticos, mostrando a importância deles em destaque. Grandes poemas épicos. Grandes poemas épicos. Eu aqui enalteço esses poemas, a importância deles. Entendeu? Nesse sentido aí. Quando eu coloco grandes depois de poemas épicos, aí o sentido é outro. Quando eu digo assim, poemas épicos grandes servem para perpetuar a cultura de um povo. Então, quando eu digo poemas épicos grandes, eu estou dizendo aqui que apenas os poemas épicos que são extensos, que são longos, que são enormes, entendeu? Em versos, em estrofes, etc. Então, quando eu digo grandes poemas épicos, estou dizendo que os poemas épicos são muito importantes. Grandes aí. Quando eu coloco grandes depois do substantivo, aí já é o tamanho. Poemas épicos grandes, aí já é o tamanho. Quando eu digo grande homem, o grande antes do substantivo, grande homem, eu estou valorizando o homem, a inteligência do homem e não o tamanho. Grande homem, eu digo, o cantor Nelson Ned foi um grande homem. O Nelson Ned foi um grande homem, mas não foi um homem grande, entendeu? O Nelson Ned era anão. Então, o grande, depois do substantivo, ele se refere a tamanho. Eu digo, grande homem, a importância de um homem, o valor de um homem, a inteligência de um homem. Agora, quando eu digo homem grande, o grande depois do homem grande, estou me referindo ao tamanho. Um homem com 2 metros de altura para lá, não é? Então é isso. Aqui, grandes poemas épicos grandes. Aqui houve alteração da posição da palavra, a troca, com a consequente alteração. Então a alternativa é, também, não é a alternativa que a questão quer. Resumindo, a única alternativa correta aí é a letra D, de dado. Porque, trocando a posição de prazerosa e forma, prazerosa forma e forma prazerosa, mudando a posição aí desses nomes, não houve alteração alguma no sentido da oração. Mais um vídeo e muito obrigado.